feliz sábado a todos. A graça e a paz do nosso Salvador seja conosco em mais um dia de adoração ao Senhor nesse dia santo. O tema de hoje é a habitação de Deus em Espírito. A gente sempre vai falar que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos templo de Deus, né? E na verdade o somos. Mas Deus habita em todos como templo, ou Ele só habita em templos que é feito uma limpeza antes de Ele entrar? Ele habita em qualquer templo sujo. Então cabe a nós dar lugar para a habitação de Deus. Deus quer habitar em mim, quer habitar em você. Deus habita em templos feitos por mão de homens? Por que algumas pessoas se arrogam e acham que as suas igrejas têm Deus habitando lá? Deus habita lá nas igrejas feitas por tijolos, madeiras, ou Ele habita nas pessoas que estão lá, que dão lugar para Ele habitar? Onde foi que foi construído um templo? Lá no Éden? Ou cerca de 2.500 anos depois? E nós vamos voltar para onde? Não é para as origens? E onde era o local de congregação de Adão e Eva? Fizeram algum templo com as mãos deles para poder eles habitarem? Deus habitar? Não. Deus queria habitar neles. E é o que Cristo quer fazer conosco, habitar em nós. Ele não está aqui, por exemplo, querendo habitar nessa casa aqui, não. Porque até mesmo porque Ele não habita em templo feito por mão de homens. Mas Ele quer habitar em quem está nesta casa. Se dermos lugar. Então nós iremos voltar para a origens. Casamento. O casamento vai voltar para as origens. A alimentação vai voltar para as origens. Essa questão toda que nós vamos ver aqui vai voltar para as origens. Tudo vai ter que voltar para as origens. Foi isso que Deus prometeu. Restaurar o ser humano para que volte à origem que ele foi criado. Os homens andaram desvirtuando muitas coisas. Os homens andaram tirando as coisas de Deus, colocando as suas próprias no lugar das de Deus. Mas, no fim de todas as coisas, elas vão lá para a origem, quando Deus estabeleceu quando Ele fez o homem. Deus habita no mais alto lugar. E depois do mais alto lugar em que Deus habita, só tem um outro que Ele habita. É no templo da alma. Não é em templo feito de parede, é no templo da alma. Quando Estevão falou de Jesus ali acerca do templo, os inimigos da verdade rangeram os dentes. Porque eles não suportam que se fale dos templos feitos por as mãos deles. E apedrejaram Estevão por causa disso. Todos aqueles que defenderem a verdade como ela é serão apedrejados com escárnios, com zombarias. E talvez até literalmente como foi Estevão. Mas nós devemos compreender e buscar compreender aquilo que o Espírito diz às igrejas. As igrejas não me refiro a paredes. O que o Espírito diz às pessoas. As pessoas devem compreender o que o Espírito verdadeiramente quer dizer. E hoje, nessa manhã,
nós vamos, pelo poder de Deus, entender o que o Espírito quer dizer a nós. Deus habita em nós, mas para ele habitar em nós tem que ser em Espírito. Jesus Cristo é aquele que se fez homem, mas ele era Deus. E Deus é Espírito. Ele tem que habitar em nós como Deus. Como homem não dá. Prova é que ele veio a esta terra e disse para os discípulos que estava com eles, mas iria e viria para estar neles, que agora seria o poder de Deus em Espírito agora no homem, aquele que faz a mudança interior em nós. Portanto, é Deus, é o Espírito que efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Vamos para o primeiro slide. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa. Eu sou o Ômega. Eu sou o princípio. E eu sou o fim. Foi o que Cristo se revelou lá na sarça ardente, em Êxodo capítulo 3, para Moisés, dizendo que ele era o quê? O eu sou. Ele não disse que ele era, não disse que ele ia ser, mas eu sou. Voltando um pouquinho no verso 3, estamos falando lá do versículo 14, 15, voltando para o versículo 6, diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó deve ser o meu e o teu Deus. O Espírito daquele Deus que atuava no coração de Abraão, de Isaac e de Jacó deve ser o mesmo Espírito que deve habitar em nosso coração. Ele se identifica lá em João capítulo 8, versículo 58, porque com aquele nome, o eu sou, ele seria revelado em todas as gerações. Seria manifesto por esse nome, eu sou. E antes que Abraão existisse, diz Cristo, eu sou. O mesmo Cristo que diz que é o eu sou, lá de Êxodo capítulo 3, diz ser o eu sou de João capítulo 8. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, portanto João deveria estar falando de acordo com o que algum profeta falava. E naquela ocasião ele estava com o mesmo espírito que inspirou lá Moisés, estava inspirando, revelando o nome que ele se revelara no decorrer de todas as gerações. Eu sou. Eu sou o quê? Deus. Eu sou o Senhor. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Rei dos Reis. Eu sou o Senhor dos Senhores. Mas nesse texto, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele diz que vai vir. E o eu sou, aqui nesse texto, ele é o começo. Ele é o alfa. Ele é o fim. Ele é o ômega. E quem diz isso é o próprio Senhor. O Senhor que é. O Senhor que era, porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então quem fala? Aquele que é Deus, aquele que era Deus e aquele Deus que há de vir na pessoa de Jesus Cristo. Então esse diz que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Senhor que há de vir. E esse Senhor que há de vir, ainda há quem diga que esse texto não se refere a Cristo. E nós devemos respeitar o que as pessoas pensam. Porém, não somos obrigados a aceitar da forma como eles aceitam. Porque nós devemos ser guiados
pelo Espírito de Deus, não pelo Espírito de homem. Quando o homem me diz uma coisa e eu agora procuro esquecer do que Deus disse e faço aquilo que o homem diz, eu estou deixando me guiar pelo Espírito do homem. Portanto, quem deve me guiar em toda a verdade é o Espírito de Deus. E aquele que há de vir diz todas essas coisas. O Todo-Poderoso ele é chamado assim. Ah, mas Jesus não é o Todo-Poderoso. Não é para ti, para mim é. E deve ser respeitado a pessoa que diz que não é, mas os que não é, deve também me respeitar. E no final das contas, todos vão ser julgados, e há aqueles que vão estar acertando, e há também aqueles que estão errando. Mas de forma que é Deus que vai julgar. Se bem que o povo de Deus vão ter a mente unida com a mente de Cristo, não podemos pensar diferente uns dos outros. E se alguma coisa que vai ter que ser ajustado, vai se ajustar. Às vezes nós temos que quebrar o nosso egoísmo, temos que jogar ele no chão, pisar em cima dele e deixar Cristo, e unicamente Cristo, dirigir as nossas vidas. Ora, o Senhor é o Espírito. Deus vai habitar em nós, em Espírito. Esse Deus é o Senhor. Até mesmo para pensar o Senhor, nós temos de saber que o Senhor é Deus. E Deus é Espírito. Se o Senhor é Deus e Deus é Espírito, o Senhor que é Deus também é Espírito, é o mesmo, é claro. E quem vai habitar em mim? O Senhor meu Deus. Como? Em Espírito, porque Ele é Espírito. Não pode ser de outra forma. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, ao Senhor em Espírito. E por isso Ele vai agora habitar em nosso coração também em Espírito. O homem tem um Espírito. Mas não são duas pessoas. O Espírito do homem corresponde ao homem. Criaram aí uma trindade, nós não vamos falar nisso agora. Mas o Senhor é o Espírito. Não, o Senhor é um e o Espírito é outro. Não, o Senhor é o Espírito. Deus é um, o Espírito é outro. Não, Deus é o Espírito. À medida que se aproxima da vinda do Todo-Poderoso, aqueles que lhe adoram em espírito e em verdade, vão tendo a compreensão mais aguçada, e aqueles que vão ser arrebatados para o céu, através dos seus anjos, vão estar pensando uma e a mesma coisa, dando o mesmo parecer em qualquer lugar do mundo. Se acabará entre o povo de Deus a luta pela supremacia. Ninguém vai querer ser primeiro. Porque até mesmo que aquele que quer ser o primeiro, que procure ser o último, para ficar bem na frente. Isso é sinal de humilhação, sinal de humildade. Deus honra aos humildes. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós sabemos que o Senhor é Espírito. Nós sabemos que o Senhor é Deus. Nós sabemos que Deus é Espírito. Então conheçamos e prossigamos em conhecer mais ao Senhor. Porque as pessoas acham que conhecem o Senhor, né? Ora, o Senhor é Deus. O Senhor é Espírito. Nós temos nossas limitações de conhecer a Deus.
unicamente os que conhecem as suas intimidades, seu mais profundo coração é o Pai para com o Filho para com o Pai, porque ambos é Espírito, e só o Espírito pode conhecer as profundezas de Deus. O Pai é Deus, o Filho de Deus é Deus, e unicamente Deus pode conhecer Deus. Só o Filho conhece o Pai, só o Pai conhece o Filho. E aquele a quem ele, o Filho, quiser revelar, de acordo com aqueles que estão buscando conhecer a Deus e prosseguir conhecendo Ele. Ele a nós virá. Quem a nós virá? Nós começamos lendo o texto que a nós virá é o Todo-Poderoso, o Senhor, Deus. Ele a nós virá como a chuva. Sim, como chuva serôdia. E a chuva serôdia representa o derramamento do Espírito de Deus na vida de seus filhos na terra. Então, ele a nós virá como a chuva. Significa dizer que ele virá a nós, habitar em nós. É esse o refrigério. É esse o abastecimento do Espírito. O abastecimento das águas que vai regar nossas almas. É essa chuva que vai dar o crescimento em nós. É essa chuva que vai fazer com que os frutos dê em cada um de nós. E Ele quer habitar em nós assim, em espírito, para fazer nós crescer em abundância, para fazer nós dar os nossos frutos. Ele mesmo disse: uma árvore se conhece pelos frutos. É pelos frutos que se conhece uma árvore. Porém, o Pai é Deus. O Filho de Deus também é Deus. E, portanto, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 8, verso 6, diz que, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. E para nós, também há um só Senhor. E seu nome, Jesus Cristo. E o Pai é Senhor ou não é? E o Filho de Deus é ou não é? Continua sendo Deus e Senhor. E o nome dele é dito: Jesus Cristo. Alguns estão se levantando na internet e dizem que o Senhor não é Deus. Ele é só Senhor. Ora, é muito encurtamento de ideias, não é? Não? Saber que o Senhor é Deus, e agora eu digo que o Senhor não é Deus, eu estou dizendo o contrário das Escrituras. Ora, Jesus Cristo tem um Pai, que é Senhor dele. Mas Jesus também é Senhor de todo homem, é Senhor de toda a terra, é o Deus de toda a terra, é o juiz de toda a terra. Os Escritos nós temos que deixar ele falar o que ele está falando. Nós não temos que dar nossas interpretações. Ah, mas aqui o texto está dizendo assim. Não, não é tu que vai dizer que o texto está dizendo assim. É outro texto de outro profeta que vai dizer o que o texto do profeta está dizendo. Não sou eu, não é você. Ah, mas para nós há um só Deus o Pai. Para Jesus Cristo também era, só um Deus o Pai. É por isso que para nós também deve ser só um Deus o Pai. Ora, mas Jesus Cristo como homem é nosso irmão. Então tem Deus como nosso Pai, é claro. Se ele é nosso irmão, está falando dele como homem. Mas quando fala dele como Criador, como legislador, e como aquele que fez o universo inteiro, o homem é o que dele, irmão? Não pode ser, aí é filho, né? Aí já é filho. Se colocar como irmão, conta como igual.
colocar como irmão, você está querendo ser Deus, ou então você está trazendo ele para o seu nível. A palavra de Deus, ela se torna simples a cada dia que nós estudamos ela. E se estuda de coração limpo, sem maldade, sem dolo, sem qualquer maldade nele, pode ter certeza que nós vamos entender pelo Espírito de Deus aquilo que ele exatamente quer dizer e trazer até nós. Cristo, unicamente. O que quer dizer essa palavra unicamente? Não tem outro. É só ele mesmo, é exclusivo. Cristo, unicamente, unicamente, pode representar a humanidade. A nós aqui, unicamente Cristo. Ele só ele que pode me representar e pode representar você como humano ao Pai. Ou melhor, o Pai. Significa dizer o quê? Aqui. Que ele, como Deus, ele é o meu e o teu Pai, porque só ele pode representar isso. As pessoas elas podem se estribuchar para onde quiser, mas o texto está dizendo é isso. É ele que representa o Pai à humanidade. Por quê? Porque só o Pai é Deus. E ele, como Filho de Deus, é Deus. E o Pai deu o mundo a ele, para que ele representasse o mundo na sua humanidade, porque ele se fez homem. E unicamente ele que se fez homem pode representar Deus, porque ele não deixou de ser Deus ao se tornar homem. Foi assim da vontade do Pai. E não vai ser diferente, porque simplesmente o homem quer dar a sua interpretação ao texto. Mais uma vez, unicamente um ser igual a Deus. É isso mesmo que ele está dizendo. Poderia fazer expiação por sua transgressão. Por causa da minha e da tua transgressão, por causa do meu e do teu pecado, só tinha um ser no universo que era igual a Deus e que podia agora fazer a expiação pelo meu e pelo teu pecado, chamado Jesus Cristo. O Filho de Deus, que era Espírito, que era o Verbo, que estava com Deus, que era Deus. Unicamente ele podia se fazer homem. E unicamente a expiação por intermédio dele poderia livrar o homem da transgressão. E se faltasse alguma coisa para ele ser igual a Deus? Faria a expiação por sucesso em meu e em teu lugar? Então, se ele era Deus, ele era completamente Deus. Essencialmente Deus. E no mais alto sentido. E que se faltasse um J para ser igual a Deus, não poderia levar nós à ligação com Deus. É por isso que anjos não se sacrificaram, né? Porque Nenhum anjo poderia fazer essa ligação. se fosse possível, precisaria de Jesus. Né? Exato. É como se assim, o mais alto na corte angelical de Deus poderia fazer a expiação pelo homem, não nos levaria a ele, porque faltava jotas e jotas para um anjo ser igual a Deus. A gente observa que o acesso de Cristo ao Pai não é igual ao acesso dos anjos. Porque, tipo assim, se fosse um anjo,
não conseguiria nos levar ao Pai, porque ele não consegue chegar até o Pai. É como Cristo é igual a Deus, ele sim pode chegar lá lá. na intimidade do Pai, lá nas profundezas, onde está longe da vista dos anjos, lá o seu filho pode entrar. Unicamente ele, e os anjos não podem. Tem uma passagem que fala, eu acho que é verdade, sobre os anjos, que Deus revelou Deus tanto para os anjos, também para nós. Cristo, igual ao Pai. Em todos os aspectos. Como é que é? Cristo era igual ao Pai em todos os aspectos? Sim. Assim como o Criador, ele era igual ao Pai. Assim como aquele que fez as leis, ou a lei de Deus, vamos dizer assim. Cristo era igual ao Pai. E ele é a única força. Não tem outra força. Ele é a exclusiva. Ele é único. A única força que há na expiação. Se faltasse um jogo para ele ser igual a Deus, ele não seria a nossa força para a expiação. Mas ele é a única força que há para nós na expiação, não faltando nenhum jogo de ser igual a Deus. Unicamente assim poderia e pode nos levar a Deus. O pessoal não enxerga o problema de dizer que Jesus não é Deus. Né? Exatamente. Ah, Jesus não é Deus, então esquece, eu perco dele. Todos devem honrar o Filho, assim como honram o Pai. Assim concluímos que Cristo, como unigênito de Deus, não difere em nada do Pai. Ah, mas ele é diferente disso aqui. Não difere em nada. Porque senão a expiação não estaria favorável a nós. Um deve ser cultuado e adorado, tanto quanto o outro. Colocar alguém para ler esse texto aí. Eu quero ler o texto. Cristo é uma parte da deidade. Pode falar aí para voltar. Cristo e sua justiça, página 44. Cristo é uma parte da deidade, possuindo todos os atributos da divindade, sendo igual ao Pai. Vou aproveitar e lembrar o texto aqui que diz que aquele que nega a absoluta deidade de Cristo, né? Está no Instituto de Jovens. Acho que é 27 de julho. Não lembro o ano agora. Diz que aquele que nega a absoluta deidade de Cristo, nega também a deidade do Pai. E o argumento que o pessoal usa geralmente para dizer que Cristo não é Deus é o fato de ele ser filho de Deus, né? Deus é um título, não é uma característica. Eles pegam alguns textos, por exemplo, Marcos 1, versículo 1, que diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí eu pensei em dizer assim: ora, se o Pai é Deus, o Filho não pode ser Deus. É como se dissesse assim para uma pessoa, né? Rapaz, irmão, se o senhor é um ser humano, seu filho pode ser um ser humano. Eu digo aqui, porque qual o sentido disso? eu entendo assim, por exemplo,
que o ser humano ele quer compreender a Deus. Isso é impossível. Jesus é filho de Deus, mas ele não é filho da forma que nós somos filhos. Nós temos nosso pai, nós temos nosso filho. A forma que Jesus foi gerado não é essa forma que nós somos gerados. Então muita gente não acredita, diz como é que o filho é igual ao pai, né? Mas é porque as pessoas não compreendem a forma que ele foi gerado, né? Não é essa matéria nossa aqui, nós temos que ter um pai e um filho, e uma mãe, né? Jesus não fala de mãe, ele tem um pai, né? Então nós não sabemos, não compreendemos a forma que ele foi gerado, né? E as pessoas questionam muito essa questão. Eu acho que é por essa questão aí, mais ou menos, de não saber a forma que ele foi gerado, né? Limita o poder de Deus, e nós não compreendamos, e nem adianta querer debater e querer saber os mistérios de Deus, porque nós nunca vamos conseguir, né? Isso é impossível. Eu vou aqui dois textos. Os primeiros escritos, página 145, diz que Lúcifer teve ciúmes, né? Quando o pai chamou a Cristo para fazer o homem, né? Lá no grande conflito, página 493, no Patriarca dos Profetas, página 34, diz assim: Cristo, o Verbo unigênito de Deus, é um com Deus, o único no universo que pode penetrar em todos os conceitos e propósitos de Deus. E o texto diz mais assim: ele é um com Deus, um na natureza, no caráter e no propósito. Questão lá. Cristo é uma parte da deidade, porque na deidade tem duas pessoas. Na deidade tem duas pessoas. Só tem duas pessoas no universo que eu posso dizer: esse aqui é Deus. Quem é? O Pai é Deus e o Filho é Deus. É duas pessoas distintas. Quando diz que é um, é nesse sentido que ele mais explica. É uma natureza, por quê? Porque a natureza do Pai é a natureza do Filho. É divina. É divina. A questão de natureza é divindade, não o título, que é Deus. Só que Jesus recebeu de Deus o título de Deus. Às vezes eles dizem que a gente confunde a questão de Deus ser natureza. Deus não é natureza, é título. Mas sim, Jesus recebeu de Deus o título de Deus também. E a natureza de ambos é divina. É a natureza divina. Assim como, por exemplo, o irmão aí teve a silva dele, e a natureza da silva dele é a natureza dele. Aí você diz: não, mas elas são mulheres. Ele diz: mas não é ser humano, não. Pesquisa na biologia, qual é o gênero dela? A pessoa tem ideologia de gênero nenhum. Qual é o gênero da silva do irmão Ailton? É animal? Não. É humano. Igual o gênero dele. O gênero na biologia é gênero humano. Tem o gênero animal, tem o gênero humano. Então, como Cristo foi gerado pelo Pai e a natureza do Pai é divina, a natureza de Cristo é divina. Ele é Deus como o Pai é Deus. Ah, irmão, mas os anjos também foram criados, né? Por Deus, criado, gerado, Não foi gerado. É diferente. É diferente. Aí dizer: não, mas se eu fui criado por Deus, então eu também sou Deus. Não. É como imaginar um filho de criação e um filho de sangue, é diferente. Um vai participar dos direitos que o filho legítimo participa. Mas o filho legítimo, ele tem um direito porque ele nasceu daquele pai. Então, Cristo é uma parte da deidade, possuindo todos os atributos da divindade. Não está dizendo que Cristo é o próprio Deus, o Pai. Não. Ele possui os atributos da divindade. O quê? Ele é eterno. Se Deus o Pai é eterno, Cristo é eterno. Se Deus o Pai é criador, Jesus é criador. Se Deus o Pai é o soberano do universo, Jesus Cristo é o soberano do universo. Porque ninguém queria dizer: ah, Jesus é o soberano do universo, mas o Pai não é. Não. Como é que é isso? Ele diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai. Duas pessoas que se torna, vamos dizer assim, é um no caráter, na natureza, no propósito. Eles são um. Essa questão, os atributos. Todos os atributos que Deus o Pai tem, Cristo ele recebeu naturalmente. Olha, vamos pegar aqui, a gente que tem pai, tem que pegar aqui
O Anderson, eu esqueci o nome do gordo. O Anderson é a Clarinha. O Anderson tem quantos olhos ali? 2. E a Clarinha tem quantos? Só 1? Estou pegando aqui na humanidade para entender um pouco. Os atributos. Os atributos do Pai se reproduzem no Filho. Os atributos de Deus o Pai se reproduzem no Filho. E Jones diz assim: na humanidade, a gente vê a reprodução das características do Pai nos filhos de maneira imperfeita. Por exemplo, eu costumo dizer que eu acho o Ítalo Assunção muito parecido comigo. Diz a minha foto do Ítalo Assunção quando era mais novo. Então, eu perdeu ou o Ítalo. Aí eu disse: não, é o Assunção quando era mais novo. Parecido. Mas é exatamente igual? Não, Só parece. Porque nós estamos falando da humanidade. E é imperfeito. Aí Jones diz: na divindade é diferente. Na divindade a reprodução é perfeita. O Pai gerou seu filho e o seu filho é exatamente igual a ele. A imagem de Deus, a imagem. E o texto diz assim, né? Hebreus 3, é a expressão exata. Na humanidade não tem. Se você pegar um gênio, você acha a diferença. Mas quando o Pai gerou o filho é a expressão exata, porque é divindade. É todo sábado de Deus. Quem vê a mim, Meu Pai. É exato. é exato, não tem diferença, né? É igual. É igual. Não, isso é porque o Deus do Pai lacrou essa questão de realmente Jesus é Deus. Porque não existe brecha. Não tem porque aqui no começo do Evangelho aqui de João está se falando aqui no princípio. Então é mais fácil dizer que no princípio Jesus que era Deus, ele era Deus. No versículo 3 ele está confirmando. Todas as coisas foram feitas por ele. Se eu confirmo esse versículo 3 aqui, eu estou confirmando aqui primeiro, realmente, quem fez foi Jesus. Porque lá no Velho Testamento não está se falando o nome de Jesus, porque ele já não tinha vindo aqui na terra. Está entendendo? Ou seja, ele fez a nova aliança para que essa nova aliança tu e eu fosse salvo. Essa nova aliança não está condenando no Velho Testamento, ele está só apenas confirmando. Então, ou seja, no princípio ele era verbo, ou seja, Deus do Pai não podia morrer. Na carne do ser humano aqui, nós podíamos, por exemplo, me ser o rei, eu tinha que morrer. Por exemplo, ele lacrou, já que o Deus não pode morrer, então, ou seja, tudo, você pode obedecer, tudo, não tem onde correr não. Se você diz que vai viver, vai nascer, vai morrer, você pode também, porque ele é Deus. Então, Deus deixou para Cristo. Vi que no João parece que diz que todas as coisas foram feitas por ele, ou seja, que até 44 fala que tudo foi dado para Cristo, até o ser humano foi que fez também. Só que Jesus Cristo ele nunca julgou, ele nunca levou a glória para ele. Ele sempre levou a glória para o Pai, porque ele tinha que manifestar a glória do Pai, mas tudo foi feito por ele, mas no intermédio do Pai. Então as pessoas, ele quer que, por exemplo, comparar o ser humano com Deus. Deus morre, então se eu morresse, eu era para ser o rei. Mas não é assim, porque Deus não morre. Até o Filho de Deus. Deus não morre. Até o Filho de Deus. Foi para resolver o problema do homem. Para salvar o homem, ele pecou, né? O homem pecou, aí a morte dele. Agora, como é que não pode ter? Está lá escrito lá quando vai ficar. Solução, agora. Se não fosse Deus criado, Deus Cristo, não tinha solução. Exatamente. Não tem. Mas não é parado. A questão de Deus. Deus não morre, né? O Filho de Deus, se ele não tivesse tomado sobre si a humanidade, ele morria? Também não. No plano da redenção foi muito bem elaborado. Para Deus morrer, falando assim, Deus já colocando na condição, se fazendo humano. Deus fez homem. Então, como Deus não morre, para que houvesse a morte no lugar do pecador, ele tinha que se fazer um mortal. Agora, ele se fazendo mortal, ele morrendo, agora poderia suprir
a questão da expiação para nós. Do contrato, se faltasse um jota de ser igual a Deus, não poderia nos salvar, nem nos levar a Ele. Eis a questão importante que precisamos entender. Que Ele é tanto Deus quanto homem. Ele se fez verdadeiramente homem, assim como Ele era verdadeiramente Deus. Eis o segredo do plano da redenção, chamado de mistério da piedade, que o homem tem a mente muito limitadinha para concluir isso. Eu lembrei de outro problema aqui que a gente lida muito na internet, né, irmão? Por exemplo, se o Pai é Deus, Jesus não pode ser Deus, né? Aqui no âmbito humano a gente consegue entender, né? O Pai é um ser humano, o Filho é um ser humano também. Agora essa questão aqui dos atributos. Cristo é a parte da deidade, possuindo todos os atributos da divindade. Aí a questão: o Pai é criador ou não é? E Jesus é criador ou não é? Olha o que o povo diz. Não, mas se o Pai é criador, Jesus não pode ser criador. Machado, tu falou que é Davi, é pedreiro, né? Quer dizer que teu filho pode ser pedreiro também, não? Qual é o problema? Eu não entendo onde é que o pessoal enxerga essa dificuldade. A questão é, nós temos duas pessoas, o Pai e temos o Filho. Mas os atributos que o Pai tem, o Filho também tem. E isso não anula os atributos do Pai. O Conselho sobre o Regime Alimentar, né? Página 43, se não tem enganado, diz que o nosso Criador é Jesus Cristo. Mas no Patriarcas e Profetas diz que o grande Criador convocou as cortes celestiais para, na presença de todos, apresentar seu Filho. Gente. E quem é esse grande Criador? O Pai. Mas quem foi que me criou? Jesus. Então o Pai não é Criador? É. Porque Ele tem poder de criar. Agora quer dizer que porque o Pai tem poder de criar, quem criou tudo foi Ele. Não foi Jesus. Não. É porque Jesus possui os atributos da divindade. Não quer dizer que Ele tomou o lugar do Pai. Se o Pai, como Deus, é eterno, Jesus, como Deus, é eterno. Jesus disse: toda autoridade foi lhe dada. Foi lhe dada no céu e na terra. É por direito. É só que questionar isso aí. Como é que entendemos? Porque às vezes o homem quer juntar o entendimento humano para se referir ao entendimento celestial. Porque pelo fato de ele não compreender os mistérios de Deus, ele pega o seu entendimento humano e tenta comparar. Mas Deus deu. Se Deus deu, então Jesus não é porque ele recebeu. Como se no entendimento humano fosse comparar com a mesma coisa. Como o acabou de colocar. Quando Cristo é dito que... Aí o pastor Wagner diz o seguinte: quando ele diz que Cristo é uma parte da deidade, o que ele está querendo dizer com isso? Gente? Raciocínio em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Jesus. Então, ele, como filho de Deus ali, ele era a própria palavra do Pai. Ou seja, ele era parte do Pai. Assim como dá para mim compreender, agora com esse entendimento, que ele se fez homem, Cristo se fez homem, e ele não era parte do homem, mas ele passou a ser uma parte também do homem. Deus continuou. Não está estudando isso aí. Isso. E ali... Deus enviar Jesus Cristo pela mulher, que tem uma questão no meio do evangelho. Não de Deus. Tem uma questão. E diz que Jesus Cristo é filho com Maria, e Maria é o cara vive. E tem muita luz. Esse cara, o cara me passou, meu filho, você não está livre da vida. Jesus Cristo é filho da Virgem Maria. Com a solução que Deus mandou para salvar o lugar. Se aceitar ele, será salvo. Se não aceitar, será condenado. Bom. E é isso.
Então, para Deus salvar o homem, Ele teve que dar o seu filho para se fazer homem. O seu filho para tomar uma parte do homem, para salvar o homem. Assim como ele era parte de Deus, ele não perdeu essa parte com Deus. A questão de Isaías, né? A quem enviarei? Isaías, envia-me a mim. Mas antes de Isaías dizer envia-me a mim, o pai disse, a quem enviarei? O filho disse, eu vou. Envia-me a mim. E Cristo veio, foi enviado por Deus e veio realmente fazer essa reconciliação entre nós e Deus, coisa que um anjo não poderia fazer. Eu, pastor, na concepção de palavra do homem, Deus planejou o seguinte: é indecoroso, falando por Jesus, né? É indecoroso nós deixar do jeito de cada um. Vai ser indecoroso. Quem enviarei? Enviarei a mim. Agora, nós, aqui na terra, temos uma grande parcela da comunidade que não crê na palavra de Deus, que não estuda a palavra de Deus. Não significa que grupos evangélicos que guardam o sábado, que guardam o domingo e outros que não guardam nada. Mas que ele é humano, ele é de Deus, agora por isso tem julgamento. Sábado pode direto, põe direto e guarda, todo mundo guarda. A Vale do Rio Doce é uma empresa grande, a mãe do Brasil é uma sábado, mas agora no sábado. É daí, porque é quando você guarda, porque agora Deus não está, não, você perdeu. Esse fica fora. A verdadeira intenção. Vamos questionar sobre essa parte aí, porque é de Deus, né, irmão? Deus julga pelas intenções, se bem que a intenção não é aquela que Deus estabelece, né? Por exemplo, eles são obrigados, o mundo hoje são obrigados a guardar 2 dias por semana. Eles nem trabalham no sábado e nem trabalham no domingo. Mas quando parte para a questão espiritual, essa parte que é da deidade, eles acabam admitindo a humanidade, mas não cede a divindade, que é o espiritual, né? Deus vê os verdadeiros intentos. Ele vai julgar pelas intenções. Qual foi a tua intenção? Ele vai estar vendo no coração. Qual foi a minha intenção para com o sábado? Foi porque eu trabalhei numa firma que realmente no meu mundo não se trabalha no sábado, e às vezes até trabalha até meio-dia. Qual foi a tua intenção no sábado? Foi tu tirar ele e reservar a parte para adorar o Senhor teu Deus que fez os céus, a terra, mais santas águas? Afinal, qual foi a tua verdadeira intenção? Então Deus vai olhar as intenções, né? Qual foi a minha intenção para me devolver o dízimo? O que me fez eu vir para a igreja? Qual foi a minha intenção do íntimo do meu coração? Aí cada qual vai ser julgado pelo aquele intento que teve, aquela intenção, né? Com relação ainda a Isaías, né? Envia-me a mim. Para que Cristo foi enviado? Para pregar boas novas, para salvar o homem. O que Isaías se comprometeu a levar a Jerusalém, o povo de Deus? Levar boas novas. Isaías já recebeu a mensagem da parte do Senhor, dizendo: olha, eles não vão te dar ouvidos. Eles podem até ouvir a letra, mas não vai entrar no coração deles. Jesus Cristo também foi enviado pelo Pai, mas até o Filho de Deus foi rejeitado. Veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Mas era necessário que alguém fosse. Alguém vai receber a nossa mensagem? Quem creu na nossa pregação, diz o profeta. E eu pergunto, quem vai crer na nossa? São poucos.
A maioria vão rejeitar. Mas é o trabalho de um enviado. Se alguém escuta ou deixa de escutar, o enviado será enviado. Aí tem a pergunta: a quem enviarei? Agora cada um de nós devemos estar disposto, que nem Isaías falou, e que nem o próprio Cristo dispôs lá no céu. Envia-me a missa. Aí cada um de nós vamos pregar as boas novas, para levar a salvação àqueles que se encontram perdidos. Porém, cabe a cada um deles aceitar ou rejeitar, né? De forma que a mensagem, a pregação, vai ser levada. Aqui no João capítulo 5, versículo 8, fala assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que era dizer que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E agora? Jesus violava o sábado? Eles estavam dizendo que violava. Que ajudava. Os doutores da lei diziam que ele não só violava o sábado, mas como o quê? Que era filho de Deus, igual a Deus. Ou seja, tu ainda te diz ser Deus, porque filho de Deus é Deus. É Deus. Além de tu violar o sábado, tu ainda diz que é filho de Deus. Agora, pastor, agora não tem mais, porque nós estamos vivendo o pecadão. Mas no Velho Testamento, a esposa aí na Bíblia, um rapaz casou com a moça e ele violou o sábado. E aí ele foi morto. Ou seja, violou o sábado. Agora não quer que a igreja mais. Diga a mim que eu estou responsável por ficar a casa que eu fui na igreja. Então, mais que eu gosto de Jesus, já foi ideia de vir que eu sou nosso e muito coração. Vai aprender de Jesus, vai obedecer Jesus Cristo, diga a mim que eu estou responsável. Aí não vai, não aceita, mata, rouba, joga dentro do carro, não vai nada, bonita, não vai ficar. Não aceitou, não aceitou essa palavra que é hoje, devido a essa, o sistema de teologia, eu tenho meia teologia, eu não tenho o bacharel, né? Já não fala que o farol de Jesus é todo isso. Você já vê por aí assim, agora o povo todo novinho é a internet é mentirosa, pô. Bastante. Depois você fazer entender. Você sabe que ela aceitar o irmão da vida, casado. Agora ele está na internet. Gente, ser crente é coisa séria. É crente ganhar a salvação para a eternidade. Por quê? O homem foi feito para viver eternamente. O diabo enganou. O pastor está falando isso hoje aqui. Deus mora nas alturas e ninguém vai lá. E ele, Satanás, que é o anjo da confiança de Deus, olhou para cima e disse que ia fazer um trono acima do trono de Deus Altíssimo e ia para lá. Aí o plano dele, esse projeto desse anjo, que é um anjo bom, foi frustrado e foi criado um inferno para ele. E hoje tem muita gente por a rua dizendo que a gente não está falando para mim de inferno, não. Olha, pastor, eu estou dizendo que o senhor, porque tem a experiência de ser evangélico, eu tenho 62 anos que sou evangélico e 72 anos lendo a Bíblia. E a gente aprende com ela, aprende na Bíblia. Ela hoje está dizendo a Bíblia, a mãe dele. Por exemplo, neste ano eu estou dizendo, eu estou falando, estou generalizando. Este ano, na cidade de Imperatriz, o meu nome vai ser estourado. Por que vai ser estourado? Porque vai ser voado um homem velho, de 84 anos,
leu a Bíblia 3 vezes por ano, contando outras palavras, que tem só que não tem. Por exemplo, certo ali que não tem sorte. Eu não sabia que não tem sorte. Não tem sorte. Aí eu fui a Bíblia, uma campanha, né? Aí eu voltei. Todas as vezes eu falava só. A Bíblia tem 190 vezes, 197 vezes a palavra sorte. Quem falou isso a primeira vez? Eu vou passar por aí. Quem falou sorte a primeira vez foi Deus. A palavra sorte foi a Deus. Eu fico a mesma coisa, eu não fico casado. Eu considerar que ter um mundo separado do mundo, está triste, é uma coisa importante que você tem na vida. Porque aquilo que nós ia ter aqui, só que nós tínhamos que falar. Nós fomos jogar. Agora, Cristo leva nós para lá. O profeta Oséias diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Se o povo de Deus tivesse conhecimento, eles não pereciam. O irmão citou uma coisa interessante. No antigo Israel, uma pessoa que foi pego apanhando lenha no sábado, foi apedrejado. Teve tempo, dente por dente, olho por olho. Pagou de imediato. E mesmo assim não era tão assim como se dizem, porque era para o homem morrer imediatamente, não morreu. O Senhor proveu um cordeiro por misericórdia pura, apontando para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, de repente, as pessoas não observam que tem promessas para os justos e promessas também para os injustos. Porque haverá uma chuva de pedras. Né? E às vezes as pessoas, quando eu disse, que o Oséias disse lá, que o meu povo perece, o povo de Deus perece por falta de conhecimento, aquele rapaz que foi apedrejado no Antigo Testamento imediatamente, por ter transgredido o sábado, pegar lenha naquele dia. Mas assim, pelo que eu já li, pelo que eu já ouvi, dizem que ele não foi só esse ato de pegar lenha, ele já vinha Ele estava no espírito rebelde. É a questão que Deus não tolera, a rebeldia. Ele dá oportunidade, mais oportunidade, e as pessoas continuam se rebelando contra ele e não querem saber. O que acontece, que eu quero dizer, é que os transgressores não só do sábado, mas de todo o mandamento de Deus. Lá naquele dia da chuva de pedras, eles vão ser apedrejados literalmente. Olha o tempo de misericórdia que Deus teve para você se arrepender, para sair da rebeldia. Mas lá na hora das pragas já não tem mais jeito. O justo continua na prática da justiça e aquele que era rebelde continua rebelde mais ainda. Mas assim como o apanhador de lenha foi apedrejado, esses transgressores do sábado, nesses últimos dias também vão receber aquele apedrejamento, e não é de homem não, é da parte de Deus. Porque Tiago 2,10 diz assim: aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado dos outros. Vocês podem observar se as igrejas, no geral, quase que no geral, eles guardam e defendem os mandamentos de Deus. Por que eu digo isso? Porque ele diz para não adulterar, eles mesmos pregam para não matar, eles mesmos pregam para honrar pai e mãe, eles pregam para não falar falso testemunho contra o semelhante, eles pregam para não ser cobiçoso, eles pregam para não ter outro Deus diante do Deus verdadeiro, eles pregam para não tomar o seu santo nome em mão, eles pregam para não fazer imagem de escultura. Mas que eles não sabem. Mas não sabe, eu duvido que eles vão guardar. Não, ele escreveu que tem que guardar todas as decisões que escreveu também. Agora se justifica quando Deus diz que os sábados servirão de sinal entre mim e vocês. Quando nós fazemos do sábado o sinal de Deus entre Ele e nós, e nós assim o fizermos, nós vamos estar livres daquela chuva de pedra. Porque agora, como dizer, como é que agora
eu guardo todos os mandamentos de Deus, mas eu tropeço voluntariamente. Eu tropeço nele porque eu quero, porque é coisa de passado, é coisa de Moisés, é a coisa que eu não quero mais fazer. O que Deus vai dizer para isso? E quando Cristo vier nas nuvens do céu Todo-Poderoso, Senhor, fizemos isso no teu nome. Não, meu nome. Vocês fizeram no nome de vocês mesmos. Se vocês tivessem feito no meu nome, vocês tinham aceitado meus mandamentos. Então vocês tiraram o meu mandamento, botaram de vocês fizeram no nome de vocês. Eu nem conheço vocês. Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Eu tropeço para ele calçado. Fica bem em cima. Para levantar o corpo para no Sai, sai. Eu lembrei do texto ali que o irmão Machado citou, João 5,18, né, Machado? Que diz que Cristo se fez igual a Deus quando disse que Deus era seu Pai, né? O texto diz assim, Jesus disse assim, ó, eu sou Deus. Assim, com essas palavras bem claras, né? Eu sou Deus. Mas os judeus entenderam que ele estava se dizendo Deus pelo fato dele se dizer Filho de Deus. Eu fico assim surpreso porque nos nossos dias esse é o principal argumento e às vezes as pessoas caem. Você diz, irmão, mas é verdade, a Bíblia diz que Jesus é Filho de Deus. Se ele é Filho de Deus, ele não pode ser Deus, então ele é luz do mundo. Ele não pode ser sal da terra, então. Ele é o pão da vida, então ele não pode ser água da vida. Uma coisa não anula a outra. O fato de Jesus Cristo se anunciar como Filho de Deus foi justamente o fato dele se anunciar como Deus. Na própria tentação de Jesus, se a gente observar em Mateus. Hoje tem feijoada e panelada. Obrigado, pessoal. Ali em Mateus 3, no batismo de Jesus, quando os raios da glória de Deus descem em forma de pomba sobre Cristo, vem uma voz do céu que diz assim, né? E este é o meu Filho amado, em quem me comprado. Quando chega em Mateus 4, qual a primeira coisa que Satanás diz? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Eu acho que dizer assim, que Jesus Cristo podia ficar calado com todo tipo de ofensa. Agora dizia para Jesus que ele não era Filho de Deus. Quer dizer como é que é? Sou sim. É verdade que se disse Deus, sou, tu dizes, porque Cristo sabia que, como o Wagner diz, né, irmão? Cristo sabia que se ele dissesse que não era Filho de Deus, ele estaria mentindo. E Jesus nunca foi achado engano na boca dele. Se alguém dissesse que não é Filho de Deus, ou se, não é nem que Satanás disse que não era, né? Se, tentou lançar a dúvida. Qual a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se o Pai está dizendo que Jesus é Deus, como é que eu vou dizer que Jesus não é Deus? Se o Pai diz que o Filho possui todos os atributos da divindade, se o Pai diz que onde tiver a presença do Filho, está a presença dele, se o Pai diz que Jesus é o Criador do homem, se o Pai diz que Jesus é o soberano do universo, lá em Hebreus 1, se o Pai diz que, tu, Senhor, no princípio, fundaste os céus, a terra, e as obras, e a terra são obras de tuas mãos. O próprio Pai dizendo, é onde se encaixa o texto de Mateus 4,4. Nem só de como vive o homem, mas se Deus falou uma coisa, moço, faça. Se Deus testificou da divindade de Jesus, quem é o homem para dizer que não é? Nesse livro aqui, sobre a parte de selo, fala um negócio interessante, que o irmão falou, a questão de várias igrejas. Mas o que determina a verdadeira igreja de Deus é um selo. Que o selo que ele menciona, para se referir a uma coisa característica de quem é o seu dono.
E aqui uma parte interessante, que eu até selecionei aqui, que ele diz assim, ó, o selo de Deus, a que se refere o nosso texto de Apocalipse, há de ser aplicado aos servos de Deus. Não devemos supor que nesse caso se trate de alguma marca literal que haja de ser feita na carne, mas de alguma instituição ou observância com referência especial a Deus, que servirá de sinal de distinção entre os adoradores de Deus e os que são, na verdade, seus servos, ainda que professam segui-lo. Ele nunca falou com sua própria palavra que era Deus. As suas atitudes, as suas ações confirmaram, porque o inferno foi discípulo, o que eu fiz, que disse que era o filho de Deus. Ou seja, o rabino sabia porque via os milagres que Jesus fazia ali. Agora, como é que uma pessoa comum faz aqueles milagres ali? Para eles era blasfêmia muito grande. Uma pessoa, um ser humano, podia ser o filho de Deus, vocês sendo Deus, né? Só que, como o irmão falou aqui, no seminário de Escritura, por exemplo, que é Eterno, fala que ela quer que fica de mim, ou seja, as pessoas que se não examinam, tudo bem que eu vou saber que isso é filho de Deus. Ele nunca, porque o que vai mostrar ele que é filho de Deus é a minha palavra. Então eles adoraram as suas doutrinas, seus ensinamentos, esqueceram da palavra de Deus. Então se perderam no tempo, se perderam na profecia, que era especificada de Deus. Então esqueceram e viveram sua vida comum. Ali a partir de João capítulo 10, verso 30, quando diz, eu e o Pai somos um, na sequência da conversa, o judeu chega para dizer para ele o seguinte, como agora tu é homem, se coloca no lugar de Deus. O que foi que os judeus entenderam? Que Jesus estava dizendo que era Deus. Quando ele disse ser o filho de Deus, os judeus entenderam. Agora tu sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo? Olha como eles entenderam. Alguns dizem assim, mas Jesus nunca disse que era Deus na Bíblia. E não. E esse texto aí, os judeus entenderam errado. Outro, o jovem rico, bom mestre. O que eu hei de fazer de bom para herdar a vida eterna? Ele disse, só um bom é Deus. Só um bom. Só um bom. E esse bom é Deus. E tu agora me chama de bom? Será que eles entenderam? Outra questão ali, o próprio Exato. Quem vê a minha, vê o Pai. Não sabe o que eu sou? Exatamente. E as pessoas às vezes não enxergam esses textos tão claros que os judeus entenderam. Por que me chama tu de bom? Bom não só um que é Deus? Que lição ele quis dar para aquele jovem? Jesus não era absolutamente bom, diz o pastor Wagner. Era absolutamente bom. E não há um só bom que é Deus? Então isso implica em dizer que se Jesus é absolutamente bom, é a representação da bondade, então significa dizer que ele é Deus. É isso que ele quis ensinar para o jovem, é isso que ele quis ensinar para os discípulos, e é isso que ele está querendo ensinar para nós hoje. Pastor, se aquele rapaz tivesse perguntado a Jesus Cristo uma forma diferente, Jesus Cristo não tinha respondido para ele, mas ele falou lá em cima. Porque quando ele perguntou, como é? Aí, por que ele chama bem? Porque ele é chamado com a parte dos livros com Deus, com Jesus Cristo, por que ele chama bem? Eles não vão perguntar, às vezes tem que estudar na Bíblia, ele perguntar as perguntas para saber, não levar a rebaixar o outro, ele rebaixou ele, não mexe porque o mestre da lei, vindo lá na cabeça assim, ó. Eu estava para cá, a cabeça para todo mundo, você estava com a boca só, onde vem essa sabedoria que ele não estudou? Então, onde era isso, que não deveria dizer.
semana não deve fazer não, mas semana a cara dele não tem que não aí. E tem um grupo de muitos de gente dizendo que Maria não teve filho, nem filha. Ela tem 8 filhos, por exemplo, 19. Agora, aonde é que você acha isso? Na Bíblia, meu filho. Tem medo da senhora na Bíblia, mas isso não é. Agora, como que você não faz? Eu acho que está pelo essas coisas na Bíblia. Então, na Bíblia eu aprendo. Né? Porque eu seja souber, porque não quero aprender a ensinar. Porque é aqui, né? Então, é a minha pessoa que eu não sei, mas é a terceira vez que eu não está chorando. Eu aprendo. Porque eu tenho que falar assim, que está conivente. Ah, você não aprender. Agora, você é esse governo aqui? Não. Mas lá na Assembleia de Deus tem as pessoas também que por isso que não tinha totalmente não. Porque tem uma outra oportunidade, eu vou trazer para vocês aqui a respeito da família de Jesus. A Bíblia ela fala em vários lugares dos irmãos de Jesus. Agora é onde eu vou trazer o estudo para vocês, porque as coisas espirituais realmente é profundo. Saber que irmandade é essa. Em primeiro lugar, aqui o Desejar das Relações vai deixar você com uma pulga na orelha. Quando diz que Jesus Cristo era o mais novo de todos os irmãos dele. Aí tu fica com a pulga para lá. Tem alguma coisa errada. Está escrito. Ele era caçula. Está escrito. Primogênito é o primeiro. É o primeiro. É porque se era o primeiro dentre o filho de Maria, ele seria o mais velho. Maria era virgem. Ele foi o primogênito. Mas eu não entendo. Certo. É porque está na Bíblia. É essa parte que nós não devemos discordar. É por isso que a consolidação em toda a verdade é que é o selo de Deus vivo. Porque se eu discordasse do Senhor desse texto, eu já estava em falta. Então, o primogênito é o primeiro. Então, subentende-se que todos os outros irmãos de José eram mais novos do que ele. Porque está aí lá Isso, unigênito. Unigênito é único. Isso. É único. Isso. Então, o primogênito por ser o primeiro e o unigênito por ser único, e agora você conta, por exemplo, 8 irmãos de José, um exemplo. O irmão de Jesus, filho de José. Mas isso é verdade. Na história você encontra que ele era viúvo, né? Ele vinha de um matrimônio que a esposa tinha falecido e que ele agora era viúvo. Teológico, que dá para encontrar nos escritos, né? Agora, por exemplo, por ele ter trazido o filho dele da outra mulher e se unido a Maria e ter recebido ordem para não triscar em Maria até que o menino nascesse, em nenhum lugar da Bíblia diz que nasceu outro menino de Maria. Então a gente tem que ir não pelo que a gente acha, né? Mas pelo o racional, pelo que diz o Senhor e pelo que diz a história, a realidade da coisa, quando é comprovadamente. Por exemplo, você concorda que mesmo assim a história diz, mas tem história diz. Você concorda que eles eram irmãos de Jesus? Era irmão de Jesus. Mas não era filho? Não. É onde está a questão.
Mas ela nem se faz, porque ele precisa Por exemplo, sim, na humanidade, ele era filho de Maria. Quando Maria agora casa com ele, Maria passa a ser madrasta deles. Madrasta, né? E ele, José, no caso, embora não tenha sido filho biológico dele, de José, mas é chamado de filho de José. Porque da parte do homem nasceu de Maria. Como José casou com Maria, era natural que os filhos de José se considerassem irmãos do filho de Maria. E eles eram muito credos, né? Era, muito credo. Aí quando Jesus estava lá no meio de uma grande multidão, e o pessoal disseram, olha, tua mãe e teus irmãos estão vindo ali, quer falar contigo. Ele volta para os discípulos, olha, minha mãe e meus irmãos quem são? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ele estava negando o parentesco dele com Maria e com... Não, ele não estava negando, ele estava dizendo que os verdadeiros irmãos, filhos de Deus, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. É isso que ele quis dizer, que não, na família de Deus não tem esse negócio de sangue, não. O que fizer a vontade de Deus, ele pode ser gentil, pode ser natural, pode ser quem for. Como Deus não faz isso? Então, as pessoas todos são irmãos. São judeus. Todos são no interior, né? O que importa é que é no interior. Então, uma história mais apurada, nós iremos entender isso, mas em outra ocasião nós podemos estudar sobre isso. Olha aí, agora foi a música que eu vou atrás. Isso, mas tem que ser assim mesmo. Tá, tem que ser assim mesmo. Isso. Tem que realmente questionar. Isso. Eu também entendi assim, por exemplo. Está certo isso. É a Bíblia. Está certo. Está certo. Está certo isso. Tem que fazer que nem os vereanos, né? Tem não. Não podemos fazer do homem o nosso braço. Exatamente. É Cristo mesmo, não tem como correr não. É verdade. A marca dos irmãos de Cristo é irmão de criação. Porque nem eles são filhos de Maria e nem Cristo é filho de José. Eles eram filhos da viúva. É. Mas outra hora nós vamos estudar isso. Por exemplo, vamos voltar aqui para o plano da redenção. Como é que agora eu vou tocar nessa parte? Cristo é uma parte da deidade. Eu vou pular lá para o próximo, lá para a gente ir direto aqui. Embora o pecado ele tenha produzido um abismo entre o homem e seu Deus, a benevolência divina forneceu um plano da redenção, para superar esse abismo. Que material ele usou? Olha só, gente. Que material foi usado para interligar o homem com Deus? Uma parte de si mesmo. Opa! Aí quem é que está dizendo assim? Ellen G. White. E aí quem está dizendo que Cristo é uma parte da deidade? Pastor Wagner, no livro Cristo e Sua Justiça, página 44. Se Wagner vai dizendo que Cristo é uma parte da deidade, Ellen White também diz que o material usado foi uma parte de si mesmo. Não está um falando de acordo com o outro?
Exatamente. Exatamente. Quando ele se fez homem, foi exatamente homem de verdade. Foi parte do homem. Foi. E parte de Deus, ele era Deus. E agora ele se faz homem, tomando sobre si a parte da humanidade. E agora ele pôde aproximar a humanidade de Deus. A sua autoridade era como a autoridade de Deus. Ele declarou que não tinha existência separada do Pai. Vamos entender isso agora. Como é que Jesus Cristo não tinha existência separada do Pai? Como é que é isso? Ele não era o Verbo? Esse Verbo não estava com Deus, não era a palavra? E a palavra de Deus não era Deus? E dessa palavra de Deus, ele não foi agora da vontade do Pai que ele se fizesse homem? Então era parte de Deus mesmo. Não tem para onde correr, não. A palavra de Deus era parte de Deus mesmo. Não mais porque ele era um, o Filho era outro, mas que essa palavra... Não tem negócio meu tempo. A palavra de Deus era de Deus e era Deus. E foi da vontade de Deus que a sua palavra se fizesse homem. E agora ele tinha autoridade como autoridade de Deus, porque a palavra era de Deus. Mas como homem, ele sofreu no lugar, né? Exatamente. Por exemplo, Deus pode ser tentado? Não. Ele tenta alguém? E Tiago disse o quê? Que Deus nem é tentado e nem tenta ninguém. E agora Jesus foi levado para onde? Para o deserto. Para quê? Aí Jesus não é Deus. Rapaz, há caminho que para o homem parece direito, mas o fim é morte. Mas ele foi tentado como homem. Como Deus não. Mas Jesus deixou de ser Deus ao se fazer homem? Não. Como é isso? Não tenta entrar nos mistérios da piedade que tudo vai entender. Ele foi tentado como homem, como Deus não. Aí por causa disso, alguns dizem assim, Jesus é só homem, ele não é Deus. Aí é onde ele se engana. Aí é onde ele entra em caminhos enveredados aí de desvios. E agora ele disse que não tinha existência separada do Pai. Ah não, mas Jesus é o seguinte, ele existiu só lá não sei que tempo. Não, irmão, ele tinha existência separada do Pai? Ele como palavra, ele estava onde? Estava com o Pai, pronto, é o que Deus está dizendo. Separado disso agora? Vamos separar a palavra do Pai e a existência dele era fora? Desde toda a eternidade. Por quê, irmão? Exatamente porque a sua existência não era separada do Pai. O Pai é eterno, o Filho também é eterno. Por quê? Porque se não é separado do Pai, o Pai é eterno, ele é o quê? Eterno também. Ah, mas teve um dia que ele foi gerado, sim. Como é que tu entende esse gerado? Quando Deus diz assim, olha, minha palavra agora vai ser agora apresentada diante de vocês numa forma, e aí? Dos anjos. Olha, não, onde tiver a presença dele, é a minha presença. Aí se apresenta lá para Filipe querendo ver Deus, o Pai, mostra-nos o Pai que nos basta. Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, tu mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Aí prova mais uma vez que a existência de Cristo não era separada do Pai. E o Pai é o Deus eterno, e seu Filho também é o seu Filho eterno. E toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. Bom, irmãos,
Depois disso aqui, Fabiana vai cantar aí para onde, glória a Deus. Filipenses 2:11. E agora olha esse, irmão. Esse texto aqui pergunta assim: quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso? Todo mundo é mentiroso, né? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Olha, irmão, quem nega que Jesus é o Cristo é o quê? Mentiroso. E é também o anticristo. E que é o mesmo que nega o Pai. É aquele que nega o Filho. Que negou o Filho, nega o Pai. E é esse texto aqui que nós vamos mostrar para finalizar. Essa doutrina que nega a absoluta deidade de Cristo, porque muitos negam, e essa doutrina que nega a absoluta deidade de Cristo, nega também a deidade do Pai. Mas é só Deus que é o Pai, é só Deus. Aí nega o Filho, está negando quem? O Pai também. Essa aqui é a realidade presente que nós temos visto. Blasfêmia. Essa blasfêmia, a Bíblia diz que não me diga para Isso. Então, nessa blasfêmia, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, se negar o Filho, negando o Pai, será que não está negando com relação à questão do pecado da blasfêmia, não está sendo cometido? Então, precisa de muito cuidado. Deus é o nosso Senhor. E o nosso Senhor é nosso Deus e Salvador. É Ele que se fez homem. Ele que veio nos salvar. É Ele que vai nos guiar em seu Espírito. E é Ele que vai habitar em nós, em Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem dias que o silêncio de Deus é a melhor resposta. Não corremos no tempo, mas esperamos Ele nos tratar. É bem melhor assim. Tem dias que não temos palavras, lágrimas já não temos, choro já acabou, pois a noite passada já levou. Mas eu sei, você já passou por isso, mas entenda, uma fase vai passar. Parece que estamos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado o Senhor está dizendo:
Espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo. Sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravessa esse Jordão e cante o hino da vitória. E olhe para o que passou. Você é vencedor. E olhe para o que passou. Você é vencedor. Amém. Parabéns. Amém. Oremos ao Senhor, agradecendo pelo corpo. Grande Deus, nosso Pai Celestial, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esses momentos em que aprendemos junto a Tua Palavra. Que a cada dia, Senhor, venhamos crescer para honrar e glorificar o Teu precioso nome. O Senhor venha dar-nos, Senhor, o poder do alto, aquele poder que foi te dado nos céus e na terra. Que esse poder venha estar à nossa disposição, que o Teu Espírito venha nos guiar em toda a verdade e assim preparar-nos ao Senhor para receber mais poder do alto. Te agradecemos por tudo. Pedimos o resto do sábado nos Teus cuidados, na Tua proteção santa. São bênçãos que nós te rogamos desde já. Agradecemos, mesmo sem merecer, nós rogamos no Teu nome. Amém.